passada me perguntaram, eu fui a Goiás Velho, você perguntou, o que o senhor viu desse negócio de Brasília? Eu falei, não vi nada, porque quando eu saio de Brasília, eu simplesmente nem rádio ouço. Embora que eu não estou me referindo a nada. Mas seguramente o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, exerce função jurisdicional e a função normativa. A função normativa é exercida pelo Legislativo, que detém uma porção dela, uma parcela dela, que é a função normativa legislativa, pelo Poder Executivo, que exerce a função normativa regulamentar, e pelo Poder Judiciário, que exerce essa função normativa regimental de extremada importância. Daí porque não existe regulamento delegado, por exemplo, estou avançando um pouco, porque há um momento lindo num poema do Vinícius de Moraes, O Operário em Construção, que ele diz que o patrão levou o operário no alto da construção e disse, dou-te tudo o que quiseres, se aprenderes a dizer não, e ele disse, não podes dar-me o que é meu. Ninguém pode me dar o que é meu. Então, na verdade, esses que se chamam de regulamentos delegados são regulamentos autorizados, simplesmente autorizados, porque não há, na sua emanação, exercício de função normativa legislativa, mas sim simplesmente de função normativa regulamentar. Como é que são os regulamentos a partir dessa visão? São os regulamentos de execução, aqueles que estão lá, ditos lá no artigo 84 da Constituição, são os regulamentos autônomos, e como eles são importantes, meu Deus do céu, eu começaria dizendo que o edital de licitação é nitidamente um regulamento autônomo. E os regulamentos autorizados que vêm quando o Poder Legislativo diz a lei. Ou melhor, o Poder Executivo regulamentará, não essa lei, mas regulamentará tais e quais aspectos assim e assado. Lógico, cheio de limites, não é? Cheio de limites, mas não ao ponto de injustificar uma diferença que está dentro da Constituição entre a reserva da lei e a reserva da norma. Por que nós temos uma visão tão conservadora dos regulamentos? Eu vou dizer, a culpa é de Kelsen. Não, a culpa não é de Kelsen. A culpa é dos kelsenianos. Exatamente, que não leram Kelsen. Mas os caras não leram Montesquieu e também não leram Kelsen. Porque realmente, se Kelsen estivesse entre nós, ele ficaria simplesmente revoltado. Não é entre nós só, é entre nós vivos. Aqui no Uruguai, na Venezuela, na Itália, não com tanta ênfase, mas em todos os lugares. A tese dos kelsenianos, e eu nunca disse que essa é a tese de Kelsen, se tivesse dito eu mudava de ideia só para não brigar contigo, é de que só existem regulamentos de execução, tá? No Brasil, no regime da Constituição. Por causa do artigo 5º, inciso 2, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, e por causa do artigo 84, inciso 4, que diz que cabe ao presidente da República sancionar as leis e editar regulamentos para sua fiel execução. Por isso, o que explicaria o regulamento seria o seguinte: olha, a autoridade administrativa exerce uma certa discricionariedade no cumprimento da lei. Poing, porque isso já é uma coisa
monumentalmente absurda, porque a discricionariedade é juízo de oportunidade ou conveniência, e não juízo de legalidade. E no campo da legalidade eu estou no campo do juízo de legalidade, não no campo do juízo de conveniência. Mas continua a tese. Para impedir que a autoridade administrativa interprete de múltipla e variada forma as leis, os regulamentos vêm e dizem, é assim que deve interpretar. Bom, isso levaria ao absurdo de um amigo meu, que era estupidamente inteligente, que dizia isso, de malandro, um artifício de argumentação. Ele dizia, na verdade, os particulares nem precisam ler os regulamentos. O regulamento é só para agentes da administração ler, o que, evidentemente, é uma tolice. Uma tolice. Mas isso era dito. Então, o que eu desejo vos dizer é o seguinte, é que já estava em Vitor Nunes, em artigos de 45 e de 46, já estavam os fundamentos que impediam, se ele fosse lido, porque agora eu vou dizer de modo mais drástico, e me permitam dizer assim, os caras são todos, não leram Montesquieu, não leram Kelsey e não leram Vitor Nunes Leão. Porque se tivessem lido, não teriam perpetrado tantos equívocos. Eu disse antes, me referindo a Vitor Nunes, tantos saberes, tanta prudência. Eu diria agora da doutrina, tanta falta de saber, tanta imprudência. Montesquieu nunca cogitou da separação de poderes. Ele diz de uma distinção entre os poderes. Eis assim a constituição fundamental do governo de que falamos. O corpo legislativo, sendo composto de duas partes, uma paralisará a outra, por sua mútua faculdade de impedir. Todas as duas serão paralisadas pelo Poder Executivo, que o será, à sua vez, pelo Poder Legislativo. É isso. Essa era a finalidade. Mas Montesquieu era suficientemente lúcido para se dar conta de que a função legislativa era desempenhada também pelo chefe do Executivo, poder de veto e poder de iniciativa legislativa. O que eu tenho dito algumas vezes, inclusive, em relação ao Poder Judiciário, que tem um poder de veto, exerce o poder de veto em determinadas situações. Então, essa distinção, o que é mais incrível, aparecia não declaradamente, porque se fosse declarado o discurso legitimador de Montesquieu, ficava fraco, mas exatamente para que ele pudesse se fortalecer, essa distinção já estava na raiz do seu pensamento. Bom, e a Constituição? A Constituição diz assim, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E depois ela diz lá, não há tributo sem lei, e não há crime sem lei. Das duas, uma, ou isso é bobagem, baboseira, não tem sentido, coisa de gente prolixa, ou tem algum sentido. Por quê? E a mim parece que tem algum sentido. Porque o que não há é tributo sem lei, lei em sentido formal e material. O que não há é crime, pena, sem lei, lei em sentido formal ou material. Isso é a reserva da lei. Mas o que está no inciso 2 do artigo 5º é ninguém